Bom dia, aqui deve ser mais ou menos 5 horas da manhã, eu acho. Eu quero começar esse vídeo sendo muito sincero e falando sobre uma coisa muito importante. Eu tenho medo. Eu tenho medo de que minha vida tenha responsabilidade demais e eu não consiga lidar com tudo isso. Eu tenho medo de não ser capaz de concluir os meus objetivos, de alcançar os meus sonhos. Eu tenho medo de não conseguir ser um profissional melhor. Eu tenho medo de não chegar no meu potencial máximo e passar a vida toda lamentando sobre aquilo que eu poderia ter sido um dia. O primeiro passo para você derrotar o medo é falar sobre ele. Nós temos muito medo do que as pessoas vão pensar da gente. Nós temos muito medo de começar e fracassar em algo. E muitos desses medos somos nós mesmos que criamos. E muito desse medo, como é criado pela nossa mente, diz respeito apenas a nós mesmos, tratar dele, cuidar dele e encontrar um jeito então de fazer com que as coisas funcionem. Fazer exercícios, cuidar de mim, estudar, ler mais, trabalhar melhor, são coisas que me fazem me sentir melhor. É difícil ter que correr de manhã, 5 horas da manhã? Sim. Porém, eu faço isso porque, por mais que seja difícil, a sensação pós é muito boa, é um dos pontos que me ajudam a enfrentar os meus problemas, lidar com a minha ansiedade e lidar com outras questões que eu tenho que lidar. Tudo isso em uma única atividade. É difícil? Um pouco cansativo. Porém, se eu quero enfrentar os meus medos, o medo da procrastinação, o medo da vagabundagem tem que começar daqui, né? Acordei sem vontade nenhuma. Tô indo, não com tanta vontade assim. Mas eu sei que no meio do caminho, no meio da corrida, a vontade vem em dobro ou em triplo. Mais ou menos 5h13 da manhã. E este vídeo ele é exatamente isso. É um papo de que eu tenho medo mesmo, sou cheio de erros, sou cheio de falha. Entendeu? Esse papinho de pagar de guru de internet, isso e aquilo não cola. Tá entendendo? E é exatamente esse o ponto. Bom dia, meu irmão, tudo bem? E é exatamente esse o ponto. Papinho de coach não cola. Eu sou um ser humano, sou psicólogo, mas eu tô cheio de erro. E eu tenho os meus medos também. Ter os meus medos ajuda, porque ao me entender como ser humano, eu tenho mais compaixão de mim e eu tenho mais conhecimento sobre mim. É um papo de, cara, eu simplesmente posso enfrentar este medo ou eu posso correr dele. E não é um papo de que, você deve fazer isso e o caramba, não, velho. Faz se você quiser. Se você acha que sua vida tá boa, continua assim, entendeu? Agora, se você acha que você precisa de fazer alguma coisa diferente, faça. Não é sobre você correr, sair pra correr ou se exercitar. É sobre você encontrar uma parte da sua vida que precisa de ajuste. Porque se a gente deixa a vida precisando de ajuste o tempo todo, a gente entrega a atividade da nossa vida para o acaso. A gente se torna pessoas reativas, pessoas que reagem a situações, reagem a estímulos. E nós somos seres humanos, somos protagonistas da nossa própria vida. A gente tem que agir e não reagir. A maioria das pessoas peca nesse ponto. Então eu não tenho vergonha do que eu estou fazendo, muito menos do que os outros estão pensando. E aí a gente cai num ponto bem interessante, que é o seguinte: quando começar então a fazer essas coisas, o que você pode fazer então para que essas coisas deem certo, né? Para que as coisas deem certo na sua vida, você precisa de vontade primeiro, você precisa querer primeiro. A mudança deve estar ali dentro de você para te confrontar, para te incomodar. Porque se você acha que tá tudo uma delícia, você não vai querer fazer nada. Está confortável? E eu estou totalmente desconfortável. Primeiro em gravar esse tipo de vídeo dessa forma, do jeito que eu comecei a gravar esse vídeo de manhã ali. Gravar assim, desse jeito agora também, não é o jeito mais confortável que eu tenho para gravar vídeo. É justamente para estressar essa parte minha que está confortável com a gravação de vídeo em um tipo de formato. Então, quando eu me permito fazer isso aqui, eu tô dando liberdade, abrindo oportunidade e aprendendo um novo jeito de gravar um vídeo, de produzir um conteúdo, de trazer um papo muito relevante para você. E é isso que eu quero que isso aqui seja, né? Que isso aqui seja papo relevante, que isso aqui seja muito bom, não só para mim, mas pra você também, tá entendendo? Este ano eu tô cheio de oportunidades na minha vida, tenho um monte de responsabilidade e eu preciso lidar com todas elas. Então estar me acovardando de algumas coisas, sentindo medo de algumas coisas, não vão contribuir pra minha vida, muito pelo contrário, só vão me atrasar. E eu preciso de uma vida mais responsável, justamente porque eu tenho medo de muitas responsabilidades. Olha só que ironia, logo eu que trabalho em 2 lugares diferentes, produzo conteúdo, ajudo pessoas, então para você ver como é que são as coisas, né? Talvez não é medo de responsabilidade, talvez é um medo de mais responsabilidade, vamos dizer assim, né? Então, enfim, eu estou aqui para isso. 2026, esse é o primeiro vídeo e vai ser um vídeo foda.
Acredito que você tá entendendo o que eu tô tentando te falar aqui. Cara, e outra coisa, muitas vezes a gente tem medo porque a gente fica procurando a aprovação das pessoas. Ah, o que que fulano vai pensar e tal. Eu não vou entrar nesse mérito porque isso merece um vídeo sozinho. Mas quando a gente fica sempre nessa preocupação excessiva do que os outros vão pensar, esse medo do que os outros vão pensar atrapalha a gente a produzir um bom comportamento. Você deixa de fazer coisas interessantes, de se divertir, de ser você mesmo muitas vezes. A gente tá falando de um papo de autenticidade, de comparação excessiva, né? E, pô, comparação excessiva psicologicamente faz com que você deprecie aquilo que você é e supervalorize aquilo que o outro tem. Então você fica sentindo falta daquilo que você não pode ter porque não é seu, você não foi constituído dessa maneira. Bom dia, entendeu? Então, por não ter sido constituído dessa maneira, a gente acredita que nós somos menos, que nossa vida vale menos, que nossas coisas valem menos. E não é sobre isso. A minha vida não vale menos que a sua. A minha vida é apenas diferente, eu sou apenas um cara diferente. Inclusive, sou um cara diferente que tá vencendo os medos, a procrastinação, a preguiça, a falta de vontade, justamente me forçando a fazer coisas que são um pouco mais difíceis. É isso. O sol tá nascendo e cada um escolhe aquilo que quer fazer. Foda-se se eu não tô com vontade de correr. Foda-se se deu preguiça de manhã. Eu não tô nem aí. Porra, se tu deixa isso acontecer com você fica o dia inteiro se remoendo. Por que eu não fiz? Porque eu não consegui enfrentar meus medos. Quando você não consegue fazer isso de forma ativa, você se perde. Não consegue encontrar solução. As coisas não parecem claras. Tudo vai ficar meio que embaçado, confuso. O seu comportamento, os seus pensamentos e a sua vida entra numa espiral. E tudo fica embaralhado. E não é isso que eu quero pra minha vida e não é isso que eu quero pra sua. Existem muitas variáveis na vida. E em muitas delas você pode errar mesmo se você fizer. Que seja, porque quando você erra, você abre espaço para saber aonde você pode acertar. Já que você errou em um ponto, você reorganiza para não errar mais. Quando você reconhece que tem medo, como eu reconheci, os seus medos passam a ter menos poder sobre você. O único jeito de eu ver essa vista é saindo de casa. E para sair de casa eu tive que me forçar a levantar da cama às 4h30 para conseguir sair para correr 5. Esse é o meu desenvolvimento. Isso aqui será documentado no canal durante o ano todo. Eu tô ansioso para ver a diferença do Yuri de janeiro pro Yuri de dezembro. Comece um projeto, comece alguma coisa interessante na sua vida e faça a comparação do começo pro final do ano para você ver a sua evolução. Então é isso. Seja sincero com você mesmo. Saiba olhar para dentro de você e reconhecer o que tem de errado. Saiba reconhecer também as suas limitações. Todos nós temos limitações. Eu tenho as minhas limitações e eu procuro trabalhar para que elas se tornem cada vez menores, para que eu amplie o meu potencial cada vez mais. Minha vida se resume a isso: a ser bom para mim mesmo, ajudar a mim mesmo, evoluir a mim mesmo, para que depois eu possa ajudar outras pessoas. O movimento da cidade já tá rolando. Quando eu saí de manhã não tinha movimento nenhum quase. E agora as pessoas estão acordando e eu já corri 8 km. Então eu me sinto muito bem sabendo que eu cumpri com o meu objetivo, sabendo que eu fiz aquilo que eu prometi pra mim mesmo que faria hoje. Você precisa de organização, cada vez mais organização na vida. E aqui eu tô dizendo de organização, de você ter uma rotina pré-estabelecida, de você ter uma vida pré-estabelecida, para que você consiga minimamente arcar com as suas responsabilidades, para que você possa minimamente ter uma vida responsável. Para você tirar esse ruído mental. Ah, será que eu tô produzindo? Será que eu tô conseguindo fazer as coisas? Será que eu tenho capacidade? E não me entenda errado. O medo vai sempre existir. Você vai sempre ter medo de alguma questão. E é sempre uma coisa nova. O medo do novo é normal porque é novo e é desconhecido. E é tudo aquilo que é desconhecido causa estranheza. Então, o novo te traz possibilidades, oportunidades, traz melhoria. Permita-se não saber as coisas. Permita-se aprender. A sua vida vai fazer muito mais sentido assim. Não ache que a vida é aquilo que você está vendo no Instagram. Não ache que a vida é aquilo que você vê as pessoas postando. Não é sobre isso. Nunca foi e nunca vai ser. A vida é muito mais do que a gente acha. Não é só curtição, encher a cara e farra, mas também não é só responsabilidades, muito trabalho e estresse. Procure o seu equilíbrio, procure a melhor forma de fazer isso, procure o melhor meio que você tem. Até porque o melhor meio é o jeito que você pode fazer as coisas. Não existe condição perfeita. E se eu esperasse a condição perfeita, eu não postaria esse vídeo, até porque alguns ângulos eu não gostei. Mas é sobre isso. Feito é melhor do que perfeito. Eu já corri 8 km hoje, quarta-feira, dia 28. E você? Vai fazer alguma coisa? Tamo junto. Eu te vejo no próximo vídeo.